Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia. Então já tem algumas semanas que a gente não tem aula de filosofia, então eu vou bem devagarzinho, espero que vocês entendam. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, e essa aula é para o 9º ano, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar no primeiro assunto de filosofia, porque até então a gente estava vendo a introdução à filosofia, ou seja, o que é a filosofia, é uma ciência, como é que ela, o que ela estuda, para que ela serve. Então a gente viu tudo isso aí. Então hoje nós vamos ver o nosso primeiro conteúdo de fato, diferenciar filosofia de senso comum. Eu sei que a gente já estudou um pouquinho sobre isso, então você está por dentro, já sabe mais ou menos o que é uma ciência, o que é senso comum. Hoje nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu selecionei aqui alguns pontos que são importantes para a gente entender a filosofia. Por exemplo, entender o que é particular, o que é geral, entender o que é fragmentado, o que é conhecimento unificador, entender ali o que é subjetivo e objetivo, e entender também a ambiguidade e o rigor, tá, das ciências. Então, vamos começar aqui pelas características gerais, né? Como eu falei para vocês, esses pontos é para poder distinguir o que é a ciência e por que a ciência é diferente do senso comum. Então, aqui, ó, para começar, primeiro ponto, conhecimento particular e conhecimento geral. Quando é que um conhecimento é particular? Quando ele for particular, ele vai ser senso comum. Por quê? Porque ele é restrito a uma parte da sociedade, ou seja, é uma visão de um grupo ou de uma pessoa. Se eu digo o seguinte, todo homem não presta. Eu estou fazendo a generalização, né? Estou generalizando um grupo de pessoas. Pelo quê? Pelas minhas experiências, pelo aquilo que eu vivi. Isso quer dizer que todos os homens não prestam? Não, existem pessoas diferentes. Outra generalização, dizer que toda loira é burra, né? Isso também é uma generalização. Por quê? Quer dizer que todas as loiras são burras? Não, isso são piadas que são construídas ao longo dos anos para que as pessoas acabem fixando na cabeça uma ideia que na verdade não tem comprovação nenhuma, que não passa de uma falácia, não passa de senso comum. Outra coisa aqui, ó, geralmente elas são apressadas e imprecisas, às vezes nem passou por um rigoroso estudo, uma experiência ou até um estudo para comprovar essas frases. Geralmente essas frases são soltas, são faladas apenas porque a pessoa que diz sofreu um trauma, ou então a pessoa que diz tem ranço a um determinado grupo porque foi criado em casa e aí a família ensinou isso, ou então a sociedade ensinou isso, então a pessoa acaba falando essas generalizações, muitas vezes colocado como piada para que as pessoas fiquem sorrindo, achem engraçado, mas na verdade dentro dessas piadas podem estar generalizações preconceituosas. A gente estudou já na aula passada o que é preconceito, né? Quando eu falo de alguém sem conhecer, eu falo de algo, julgo essa pessoa, eu vou excluir essa pessoa simplesmente porque eu não gostei da pessoa, ou eu acho que ela é daquele jeito e eu não quero conhecer, então eu já tenho a minha ideia determinada, pré-determinada. Isso é o preconceito. Se eu estiver falando rápido, gente, pausa o vídeo, volta de novo e anota no caderno. Então nós vamos ter o que também? A ciência. Por que a ciência não é particular, ela é geral? Porque são conclusões gerais, afirmações que servem para qualquer época e qualquer país. Ou seja, quando Newton ele desenvolveu a teoria da gravidade, ele fez todo o método da gravidade, escreveu todos os conceitos, pontuou tudo bonitinho, e mesmo depois da morte dele, se alguém for pegar as ideias dele, consegue repetir o mesmo ato, porque a ciência ela não vai escolher a tua opinião. Ele vai conceituar, vai escrever direitinho e depois outro cientista pode repetir que vai dar o mesmo resultado. Então a ciência não é o que eu acho, não é o que você acha, não, são teorias que são escritas, são testadas e mesmo depois da morte de Newton, as pessoas continuam estudando a teoria da gravidade, continuam descobrindo muitas coisas porque é uma regra geral, ou seja, serve para todos os países, qualquer lugar do mundo, em qualquer época, né? Ele já é um pouquinho mais antigo, da modernidade, e nós já estamos em 2020, então já tem um tempão mesmo que ele desenvolveu essa teoria e até hoje ela continua sendo estudada, continua sendo comprovada.
Assim como a cor também, né? Vocês devem saber que cor não existe. O que existe é luz. E isso parece até besteira para os nossos olhos, mas quanto mais a gente estuda, mais concepção a gente tem, mais certeza a gente tem que não existe cor, existe luz. Que já é a aula da Eliane, aí a Eliane explica melhor para vocês. Então, conhecimento fragmentado, segundo ponto. Conhecimento fragmentado e unificador. Como assim? Para o senso comum é fragmentado, ou seja, aquele conhecimento não dá para ligar com outras ciências. Já a ciência aqui é um conhecimento que leva para outros campos, leva para outros lugares, fica mais claro. Quanto mais você estuda, você estudou aqui em história um assunto, aí você vai lá para filosofia, aí você estuda mais ou menos no mesmo período que você estudou em história. O que você estudou em história parece que casa certinho com o que você estudou em filosofia, porque o conhecimento ele não é fragmentado. O que é fragmentado? Separadinho. Né? Eu corto um bolo e eu vou cortar em fatias. O conhecimento fragmentado é como se fosse várias fatias que não se encaixam. Diferentemente do bolo, o bolo ele faz uma unidade bonitinha. Já o fragmento não, ele não se encaixa, ele não tem nada a ver, não dá certo. E aí a ciência é o contrário. A ciência é como se fosse um bolo, só que esse bolo dá certo, esse bolo se encaixa, ou seja, cada vez que eu estudo uma parte, parece que o conhecimento fica mais amplo, fica mais claro, fica mais bonito, né? Por isso que a ciência, ela unifica o conhecimento. Se por acaso eu estudo uma coisa que parece ser sem sentido e eu não posso aplicar em outra ciência que é semelhante, então quer dizer que isso você pode duvidar que não é científico. Se eu disser alguma coisa que não tem comprovação científica e que não serve para outra situação, só serve para aquela situação, então você pode ir atrás que talvez não seja científico. O terceiro ponto de hoje, né? Deixa eu dar um exemplo antes da gente ir para o terceiro ponto. Por exemplo, o filósofo Locke, né? John Locke. John Locke, na história, ele aparece como o quê? Ele aparece como um cara da filosofia, um cara que vai falar sobre tolerância religiosa, era contra as monarquias absolutistas. Aí você vai lá em filosofia e estuda o mesmo cara. Aí você vai lá pelo conceito de tábula rasa. E aí quando você está estudando tábula rasa, que parece que não tem nada a ver com a Revolução Gloriosa, você descobre o porquê que ele era contra a monarquia absolutista. Então, ou seja, eu estudei Locke em história, um assunto que não tem nada a ver com filosofia, e quando eu fui estudar filosofia, eu entendi perfeitamente por que ele tomou certo posicionamento lá na história. Isso é um conhecimento unificador. Olha aqui, o terceiro ponto, subjetivo e objetivo. O conhecimento, o senso comum é um conhecimento subjetivo, ou seja, parte do pensamento da pessoa, do ponto de vista pessoal da pessoa. Então, o senso comum é o ponto de vista da pessoa, como ela enxerga aquele mundo que ela vive. Se houver apatia, a gente vai julgar de forma diferente. Para vocês entenderem essa questão da subjetividade, é fácil eu falar de uma pessoa que eu não gosto. Eu começo a falar muito mal dela. Por quê? Porque eu não gosto. Isso é um conhecimento subjetivo. Quando eu vou criticar alguém, eu sou pesada no meu julgamento simplesmente porque eu não gosto da pessoa. Se por acaso eu não gosto de uma determinada religião, aí eu vou lá e falo muito mal dessa religião. Agora, se tiver uma pessoa que tem a mesma religião que eu, aí eu vou lá e falo muito bem dela. Por quê? Porque na verdade eu estou sendo subjetiva. Eu estou julgando um com mais peso, com mais crítica, simplesmente porque eu não gosto dele e das atitudes dele. Já o outro, eu já estou sendo mais branda, mais leve. Por quê? Porque eu gosto dele. Isso é o conhecimento subjetivo, é senso comum. Ou seja, eu estou julgando pelo meu ponto de vista, pela minha ideia, pela minha apatia pela pessoa. Quando é ciência? Quando eu aspiro à objetividade. A objetividade não é aquilo que eu penso, é aquilo que eu testei. Eu testei várias vezes com diversas pessoas e cheguei a um resultado muito semelhante. Para ser objetivo, eu posso, inclusive, como eu falei ali de Newton, mesmo que Newton depois morra, eu posso buscar outras pessoas da comunidade científica e eu posso testar. Por quê? Porque eu não fui pelos meus sentimentos. Porque quando a gente vai pelos nossos sentimentos, a tendência é da gente priorizar uma parte e excluir outra. Já as ciências não, as ciências ela tenta incluir. Eu não estudo só o que eu gosto, eu estudo também o que eu não gosto. Eu quero falar de desigualdade social. Aí eu só olho para quem é rico.
rico, eu não olho para quem é pobre. Então, isso é uma forma também de ser desigual, de ser subjetivo. Quando a gente é subjetivo, a gente acaba fazendo preferência para um grupo, aí o outro a gente vai lá e exclui. Quando a gente faz o conhecimento objetivo, a gente estuda o que a gente gosta e a gente estuda o que não gosta para poder entender o todo. Eu só consigo entender o todo quando eu estudei todos os cantos, todos os lados, todas as versões. Agora, se eu só estudo a versão que eu quero, não é objetivo, é subjetivo. O último ponto de hoje, né, é a ambiguidade e rigor. Como eu falei para vocês, as ciências têm métodos dela. Para as ciências da natureza, das ciências exatas, nós vamos ter o método mais certinho, baseados em conceitos bem estabelecidos. Com as ciências humanas a gente não pode fazer isso. Mas vamos ver primeiro as ciências da natureza e da exata. Por exemplo, eu botei aqui, a Eliane gosta de levar vocês para o laboratório. Com certeza ela deve ter ensinado para vocês que se vocês misturarem, tá lá a fórmula certinha para você chegar no resultado que você quer. Mas se você colocar uma porção a mais ou a menos, muda o resultado. Ou então, se você trocar aquela substância por outra, muda o resultado. As ciências da natureza, ciências exatas, elas são muito conceituais, ou seja, tem uma regrinha para você obedecer. Se você não segue essa regrinha, vai dar erro. E não pode dar erro. Em ciências tem que ser algo bem objetivo, tem que ser algo bem determinado. Mas as ciências humanas não é igual a química, que eu tenho uma fórmula A e uma fórmula B. Eu tenho humanos com pensamentos diferentes, cultura diferente. Então, em ciências humanas, nós vamos ver na próxima aula qual é o método da ciência humana, mas eu já vou falando logo para vocês. As ciências humanas colocam mais o qualitativo do que o quantitativo, ou pelo menos não reduz o qualitativo ao quantitativo. Professor, o que é qualitativo, o que é quantitativo? Qualitativo é quando eu tento ver os pontos pessoais da pessoa, a cultura da pessoa, a desigualdade social, temas que são das ciências humanas. Já o quantitativo, ele vai ver conceitos, fórmulas exatas de você chegar no resultado. É claro que não é só isso, isso é uma forma bem abrangente da gente estar falando sobre os conceitos das ciências da natureza e da exata. Mas a gente vai se aprofundar nas ciências humanas, porque até hoje tem pessoas que acreditam que as ciências humanas não podiam entrar nas feiras científicas. Por quê? Porque algumas pessoas não consideram como ciência, mas é uma ciência. Nós temos um método para as ciências humanas e a gente vai ver isso na próxima aula. Obrigada!